Vitiligo e albinismo são dois distúrbios que afetam a pele e que muitas vezes são confundidos. Ambos têm relação com a deficiência de melanina, que gera despigmentação da pele. O vitiligo caracteriza-se pela diminuição ou falta de melanina em certas áreas do corpo, gerando manchas brancas nos locais afetados. As lesões podem ser isoladas ou espalhar-se pelo corpo. Já o albinismo é um distúrbio hereditário de caráter recessivo que se caracteriza pela ausência total ou parcial de uma enzima chamada tirosinase, envolvida na síntese da melanina, que confere cor à pele, cabelos, pelos e olhos e funciona como agente protetor contra os raios ultravioletas do sol. O vitiligo e o albinismo têm mecanismos de ação distintos. Ao contrário do que muitos pensam, não é possível evoluir de uma doença para outra, uma vez que a genética delas é diferente. Mas afinal, quais são as causas desses distúrbios? Como identificá-los e tratá-los da melhor forma? Acompanhe agora o nosso papo. Eu tô recebendo aqui, de novo, que alegria, doutora Fabiana Cório. Obrigada. Obrigado, muito obrigado por estar aqui com a gente. Foi muito bom aquele dia e por isso a gente repete a dose aqui pra gente ficar por dentro de tudo. Seja bem-vinda mais uma vez, viu? Fico muito feliz, eu que agradeço o convite. Olha, eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, vitiligo, albinismo. A gente vamos começar falando sobre o vitiligo. Vamos. Vitiligo, porque o vitiligo, foi falado no VT, é um transtorno, a gente chama transtorno, doença, pode chamar dessa? Pode, é uma patologia, né? É um problema de pele que tem o acometimento da diminuição do pigmento da pele, né? Sei. Então, a nossa pele é o nosso cartão de visita, ele chega primeiro, então ele acaba expondo as pessoas. E o vitiligo, ele não é um transtorno, porque você vai adquirindo ele com o passar dos anos. É porque ninguém nasce com vitiligo. Não nasce com vitiligo. Não nasce com vitiligo. E não é hereditário. Não é hereditário, apesar que 30% das pessoas que têm vitiligo têm algum familiar acometido na família. Você tá brincando, é? Sim, mas não é uma... Não é hereditário? Não é hereditário. Hoje tem uma diferença em ser hereditário e genético. Tá. Você pode ter uma herança hereditária, que é o caso do albinismo, mas você pode ter uma avó que fumava e você tem uma predisposição à asma, que não é hereditária. Isso a gente chama de epigenética, isso. Ah, sei, mas é porque ela provocou alguma coisa nela que passou para... Isso. Ah, entendi. Agora, o vitiligo, ele vai desenvolvendo ao longo dos anos e está muito ligado à autoimunidade. Então, isso que eu queria. É uma doença autoimune? É uma doença autoimune. Não se sabe exatamente a fisiopatologia da doença, o mecanismo dessa doença, mas está envolvido com anticorpos. Quando a gente fica doente, resfriado, alguma gripe, alguma doença, o que o nosso corpo faz? Manda os anticorpos ali combater a doença, anticorpo é uma proteína que a gente vai lá matar aquela bactéria, aquele vírus. Isso é normal acontecer. Isso é bom, faz parte da nossa defesa. Porém, às vezes ele começa a atacar partes do nosso corpo que não eram para... É isso. E que no caso aí ataca o quê? Melanócito. Melanócito. Isso, é a célula que está na pele que produz o pigmento. Que produz o pigmento. Exatamente. Aí ele começa a atacar o melanócito, ele não produz mais o pigmento. Ele não produz mais o pigmento, ele começa a produzir menos até parar de produzir. Até parar de produzir. Exatamente. Quando faz biópsia, tem lugares que já não tem mais melanócito e tem lugares que, às vezes, na beiradinha da lesão, tem melanócitos ainda. Tem ali. Mas aí o que está acontecendo? O anticorpo está indo lá e destruindo. E por que fala que o vitiligo é muito ligado à questão emocional? É verdade? É porque ela não é uma doença que... Quer café? Vou dar café agora? Porque da outra vez eu não dei café. Eu cobrei, né? Cobrou e eu fiquei com vergonha aquele dia. Pode, por favor. Sem açúcar? Sem nada. Ah, meu Deus. Padre, você toma com alguém? Com alguma coisa? Eu tomo com açúcar, pelo amor de Deus, nem vendo. Vamos diminuir, então. Olha, eu vou tirar a colherinha que não precisa. Não precisa. Então, mas então, aí eu estava ligado à questão emocional, porque a gente sempre fala assim, o vitiligo está muito ligado à questão emocional. É verdade? O problema maior do vitiligo não é a patologia em si, mas é o transtorno psicossocial que ele causa na pessoa. É porque ela não tem nenhum, assim, ela não coça, nada, né? Não tem nenhuma... Não dói, não tem nenhum problema. O problema é que, assim, o vitiligo ele se desenvolve muito, por exemplo, em mãos, que é um lugar muito
muito exposto. Então você chega, o costume cultural é cumprimentar com as mãos. E a pessoa já... E as pessoas que não conhecem a doença, elas acham que é contagioso. Então tem uma discriminação nesse ponto. Por causa disso. Isso, e as pessoas que têm vitiligo começam a não se aceitar, não querem mais em convívio social, em festas. Então esse é o maior problema que tem no vitiligo. Aqui o cantor Michael Jackson foi acusado durante muitos anos de passar por processos que o deixasse branco, né? Lembra? Sim, quer ficar branco, né? Porque achava que ele era preconceituoso. Até que ele revelou que ele tinha vitiligo. Veja só, gente. Michael Jackson, o eterno rei do pop, jamais será esquecido, tendo marcado a todos com suas músicas incríveis. Porém, assim como qualquer artista, o cantor foi alvo de polêmicas durante a carreira. E uma delas foi quando ele, um homem negro, foi aparecendo com a pele cada vez mais clara. Acontece que Michael tinha vitiligo e escondeu esse fato por anos, até se apresentar no programa de Oprah Winfrey. O cantor realizou um procedimento chamado hidroquinona, um composto químico que despigmenta áreas ainda intactas da pele. Apesar de ser eficaz, ela deixa a pele com maiores riscos de doenças, já que a impede de produzir melanina. Por não falar tanto sobre o tratamento, ou até mesmo sobre seu vitiligo, Michael acabou sendo acusado muitas vezes de ter vergonha de seu tom de pele, o que estava longe de ser verdade. Olha aí, gente. Então, explica pra gente. Ele usou hidroquinona? Isso. Hidroquinona é um clareador da pele. Clareador. É usado ainda hoje numa concentração de 4%. Só que como ele tinha esse vitiligo e ele não aceitava, era um problema psicossocial também, ele foi para o caminho inverso. Em vez dele pigmentar a pele dele, ele foi para despigmentar, tirar a cor do resto da pele. Para diminuir o contraste. A diferença, o contraste. Exatamente. Ah, entendi. E aí ele usou uma hidroquinona em alta concentração. E isso matava o melanócito. Melanócito. Exatamente. E assim, o pigmento, ele é muito importante, porque ele forma um chapéuzinho em cima do núcleo, que é como se fosse um guarda-sol. O núcleo vamos pensar que a nossa célula é um ovo frito. A gema é o núcleo. É a parte mais importante, é o controle de tudo. Então, a melanina, ela faz um chapeuzinho. Então, ela é muito importante. O caminho inverso que ele fez foi um caminho muito perigoso. Perigoso, né? Porque você viu que ele não podia mais se expor ao sol? Ele sempre estava tampando, sempre estava com os guarda-chuva, sempre coisa, para não ter contato. Exatamente. Praticamente ele ficou como se fosse um albino. Exatamente, faz queimadura. Queimadura, é verdade, Você não tem proteção nenhuma. Então, queimaduras, cânceres. Então, assim, a pessoa fica muito exposta mesmo, num grau muito severo. Agora, o vitiligo tem... Ele começa por algum lugar? Tem algumas coisas que dá pra gente perceber quando tá começando? Tem 2 tipos de vitiligo. Tem um que ele aparece só uma manchinha localizada num lugar. Que é o segmentar. E tem o simétrico, que a gente chama, porque ele vai nos 2 olhos, nas 2 mãos, nos ombros, nos joelhos, cotovelos. É sempre simétrico. E vai evoluindo. Simétrico, é verdade. Exatamente, vai evoluindo. Interessante. E hoje vem aumentando demais essa autoimunidade, então vai acabando aumentando áreas de vitiligo no corpo. Só tinha falado antes de que mesmo que ele... Sim, lectina. A lectina é uma palavra... Como chama? Lectina. Lectina. Isso. Quase ninguém conhece, né? Mas eu vou fazer uma metáfora aqui, vamos falar assim. Quando um leão vai comer uma presa, ele corre atrás da presa e a presa corre. Ele pode ganhar a luta ou não. Mas o jeito de se defender da presa é correndo. A planta, ela não consegue correr do predador herbívoro. Então, o que ela faz? O animal chega para comer, ela produz uma lectina por cima dela, que é como se fosse um veneno, que vai permitir você comer um pouco, mas não tanto. Porque se você comer até um limite, está tudo bem. Se você passar dali, porque você pode comer a planta inteira. É verdade. Então, essa lectina é como se fosse um veneno. E hoje, todos os legumes e verduras têm essa lectina. Entendi. E isso cada vez aumenta mais a imunidade. Por exemplo, o glúten é uma lectina. Ninguém sabe que é uma lectina, mas é uma lectina.
a planta produz para se proteger. Para se proteger. Da geada, das pragas. Sei. Entendeu? Das chuvas. Olha que coisa é muito interessante. E isso tem aumentado muito? Muito. Hoje, assim, a gente sabe que quando você cozinha o alimento, você quebra muita parte da lectina. Não se livra 100%, mas melhora. Mas isso vai acumulando. Vai acumulando. Isso vai aumentando a autoimunidade. Isso. E dá essa predisposição para que a gente desenvolva esse tipo de... Você acaba inflamando o seu intestino, entrando partículas que não eram para entrar, seu sistema imunológico produz anticorpo contra aquela partícula, mas aquela partícula é parecida com a sua tireoide, com uma parte do seu cérebro, é uma parte da pele, do melanócito, e aí começam as doenças autoimunes. Nossa, mãe. Nossa. E o vitiligo, uma vez começado, ele tem como você, de repente, parar o processo, de repente, de... Então, a gente consegue estagnar. E até melhorar. A gente não fala em cura, né? Porque às vezes pode gerar frustração e é muito difícil curar depois que você já desencadeou. Você tem que mexer muito em estilo de vida, em tudo que você possa pensar e tornar a sua vida mais natural, vamos dizer assim, menos tóxica, né? O caso do vitiligo, aonde não tem a pigmentação, ele também está exposto... Sim, a radiação. Sim, muito grande. Por isso que tem que usar protetor solar, é muito importante. Ou blusa, chapéu, ou protetor da pele mesmo, o químico, né? Físico e químico. E... Não, é porque a gente tem uma pergunta agora pode soltar a pergunta. O excesso de sol na pele pode provocar vitiligo? Olha, não pode provocar o vitiligo, mas tem uma alteração na pele de quem tem vitiligo que se eu me machucar, eu posso desencadear um vitiligo naquele machucado. Peraí, se a pessoa já tem essa predisposição. Se ela já tem o vitiligo, tem algumas doenças de pele, que o vitiligo é uma delas. Se você tem esse problema de vitiligo e você se machuca, por exemplo, você pode desencadear vitiligo nesse lugar que vai cicatrizar e que foi um machucado. Mas o sol, não. O problema do sol... Dá câncer, né, gente? Câncer e, assim, a queimadura no local, porque o local que tem vitiligo é uma pele totalmente desprotegida. A questão do vitiligo, existe essa porcentagem entre brancos e negros, quem tem mais vitiligo ou menos vitiligo? Não, ela tem uma incidência em todas as raças, todas as idades, sexos. Não tem problema. Eles não têm uma estatística exata, mas estima-se que 1% da população mundial tenha. Então, acesse o site da Clínica Cório Arguello, com 2 L's. clinicacorioarguello.com.br. É só a clínica. Onde que é a clínica aqui em São Paulo? Ela é na Rua Henrique Martins, próximo ao Parque Ibirapuera. Ah, sei. Olha aí que beleza. A clinicacorioarguello.com.br. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Nossa, ainda mais poder ajudar as pessoas. Não, ia ser muito bom. Como eu disse, traz com leveza tudo isso pra gente saber. É muito bom. É muito bom.